Se você me acompanhava lá atrás, provavelmente se perguntou por onde eu andei. Os 4 últimos anos mudou muita coisa e hoje, em poucos minutos, eu vou te contar. Então fique até o final para saber. Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, para quem não lembra de mim, e com música já. Calma, vamos lá. Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sei que eu tô um pouco sumido aqui, me perdoe, já fazem 4 anos que eu não apareço por aqui. Fiquei bem ativo, somente ativo nas redes sociais, então no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, né? Para os mais próximos. Quero dizer que eu tô querendo voltar com tudo. É isso mesmo, tô querendo voltar com tudo aqui pro canal do YouTube, né? Quero hoje aqui nesse vídeo falar um pouco do que aconteceu comigo nos últimos 4 anos, né? É que eu fiquei sumido aqui do YouTube, parei de produzir conteúdos, né? Sempre quis produzir esse tipo de conteúdo, sempre ali fiquei pensando, matutando no que eu ia produzir e chegou esse momento. Ia dar, simplesmente acabou, como eu vou resolver isso aqui pra vocês, vai ser, ó, assim, ó, tac, depois das vai descer. Bom, voltando, me perdoem, mas vamos lá, qual que é a ideia? Nesse vídeo aqui, eu vou passar um breve resumo do que aconteceu nesses últimos 4 anos, quem era o Paulo de antes, quem o Paulo veio se tornando até agora, trazer ali um overview, tá? Então vamos lá. É, assim que eu saí do transplante, né? Então tem os vídeos aí no canal de quando estava indo pro transplante. Durante o transplante, aconteceu várias coisas, cheguei a vomitar sangue, passei muito mal, fiquei 45 dias internado e para mim ali foi um processo muito árduo, né? Muito dificultoso. Foi literalmente uma batalha ali, né? Uma batalha comigo mesmo. Graças a Deus eu tive pessoas, tive Deus no tempo todo. Ele se fazia presente através de vida de pessoas, através do próprio Espírito dele, o Espírito Santo. Tive familiares, ele se fazia presente também através dos enfermeiros, dos médicos do hospital. E cara, foi um processo muito difícil para mim. Saí do transplante, comecei o tratamento, continuei o tratamento em casa, fui melhorando, né? A minha casa ficou pronta porque em alguns vídeos eu cheguei a comentar que minha casa era imprópria para mim. Fui agraciado e abençoado pelo meu lindo pastor, pastor Lindão. Ele sabe quem é. O pastor Ed, cara, ele é uma bênção, ele que me auxiliou muito também nesse processo, ele, o tio Flávio, né, que é meus líderes, né, o Jaime e tantas outras pessoas também que se eu for ter que falar cada um aqui, talvez eu possa esquecer de alguém, mas você sabe o quanto que vocês me ajudaram e o quanto eu sou grato. Depois disso, eu estava caminhando na igreja, eu tinha um antigo relacionamento, acabamos finalizando esse relacionamento, né? Para mim foi um processo difícil. Eu acabei me apegando mais a Deus. Pós-transplante aconteceu tudo isso, né? Mas por motivos pessoais, nada sobre sobre o tratamento em si. Nesse meio tempo eu voltei a trabalhar e enquanto eu estava tratando, eu terminei, né? Antes, quando eu estava tratando ainda o transplante, né? Durante o transplante, enquanto eu estava tratando ali, eu continuei estudando, terminei minha faculdade e tudo mais. E, e aí terminei esse relacionamento, permaneci estudando, permaneci na presença de Deus ali. E o que aconteceu? Eu me distanciei de Deus, fiquei um bom tempo ali distante de Deus, no sentido de ir à igreja, buscar, né, jejuar, mas eu continuei sempre orando ali, buscando a Deus e tudo mais. É, e aí, o que aconteceu? Eu me distanciei total, mas terminei minha faculdade, continuei trabalhando. Nesse tempo que eu acabei indo para lugares que não que uma pessoa que procura buscar a Deus deveria estar, né? Então, em festas, baladas, bebidas, acabei conhecendo a minha atual esposa, que foi fruto de uma oração, fruto de
não de uma oração, mas de muitas coisas ali. E, e assim, eu vou deixar um vídeo especialmente para falar de alguns outros temas, tá? Mas aqui é só um overview para vocês entenderem. Então, pós-transplante também cheguei a fazer algumas tatuagens, que também era um sonho meu. Também posso fazer um vídeo dedicado a algumas tatuagens, né, que eu tenho e o significado delas para mim. Conheci minha esposa. Minha esposa é uma mulher linda, maravilhosa. Eu sou muito grato a Deus pela vida dela. E depois que eu conheci minha esposa, eu estava num momento meio perdido ali, espiritualmente falando, meio perdido na vida. Eu sempre tive vários sonhos, aí fui um rapaz sonhador, né? Só que eu tava meio perdido ali, por vários N motivos, né? E quando eu conheci ela, eu consegui me reconectar comigo mesmo. E foi uma parada muito louca isso. Eu falei assim, bom, agora eu preciso focar. Minha esposa tem uma filha e eu sempre quis ser pai e pai de menina. E Deus foi tão agracioso conosco que até isso ele me trouxe. Uma mulher abençoada, maravilhosa, linda e ainda com uma filha que saciava aquela vontade de ser pai justamente por não poder ser pai, né? Segundo a medicina, eu não posso ser pai. E Deus, sabendo do meu coração, sabendo do meu sonho, do meu anseio, ele foi lá e me agraciou com uma linda filha também. E depois disso a gente passou vários processos, né, ali de maturidade. Eu estava por volta ali dos meus 21 anos, 22 anos, né? Então o transplante foi até os 20 anos, né? E aí com 20 anos eu saí para fora do tratamento, então você passa um tempo ali só passando no médico e tudo mais. E aí, quando eu conheci minha esposa, foi um ano depois disso, né? E aí a gente começou a namorar, a gente noivou, e nesse tempo que a gente noivou, eu conquistei meu primeiro carro, depois eu vendi, conquistei o meu segundo carro atual, e foram acontecendo várias coisas, né? Então, talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas basicamente é isso. Então, atualmente eu casei, foi um casamento lindo, abençoado, maravilhoso. Provavelmente vai aparecer alguns takes aí na qual mostra alguns takes, né? Tipo, do meu casamento, da minha esposa, da minha filha e da minha família hoje. Então é isso, pessoal. Me profissionalizei, fui me especializando em marketing, especificamente em tráfego pago e orgânico, né? Em estratégias de mídias sociais e tudo mais. Então, depois desse overview, qual que é a ideia do canal? Para que caminho vamos seguir a partir deste vídeo aqui? Então, eu vou trazer alguns conteúdos de vlog, essa é a ideia de fazer alguns vlogs, fazer alguns conteúdos falando sobre a fé, sobre mentalidade. Vou trazer também conteúdos relacionado a marketing, né? Eu tenho alguns projetos sobre algumas ferramentas que eu utilizo no dia a dia. E é isso, eu quero voltar a produzir conteúdos no momento. A gente, igual eu falo, né? Até onde o seu braço alcança, então até onde meu braço alcançar, eu prometo e quero realmente trazer esse tipo de conteúdo. Mas, no mais é isso, pessoal. Vou trazer estratégias, vou falar um pouco sobre a minha profissão, falando um pouco sobre vlogs e mentalidade, sobre o quanto que eu amadureci nesse tempo em muitas áreas da minha vida. E eu espero muito poder agregar na sua vida, assim como vocês já me ajudaram muito, né? Nesse período todo, nesse processo todo que eu já passei. Então não quero, eu sei que eu deixei vocês abandonados por muito tempo, ou tem alguns projetos que também estão abandonados, mas eu creio que esse ano vai existir um romper na minha e na sua vida, e a gente vai passar a viver coisas novas, né? E eu quero que você faça parte desse processo e você veja tudo isso. Eu quero documentar o máximo de coisa que eu puder, né? Não vai ser tudo porque a gente também
tem que viver, né? A vida não é só aqui na frente das câmeras, existe a vida atrás das câmeras, onde a gente vive no off, né? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a sua atenção até agora. Vou me esforçar para trazer conteúdos semanais ou diários. Vamos ver como que vai ser essa temática aí. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado até aqui. Não esqueça de curtir, comentar, né? Vou ler todos os comentários aqui, vou tentar responder. Na verdade, vou responder, né? Tô começando agora, retomando agora, então quero que você curte, comenta, compartilha. E eu sei que esse conteúdo de ensino trouxe tantas coisas para agregar na sua vida, mas nos próximos eu me comprometo a agregar ainda mais na sua vida, assim como o canal, né? Ele foi criado para isso, para contar um pouco da minha história, contar um pouco das minhas vivências e também poder te auxiliar de alguma forma, tá bom? Gente, beijo, Deus abençoe e é nóis, até o próximo. Conto com você, hein? Vou te esperar. Falou!